Olá, sejam todos bem-vindos à revista IS Estratégias e Soluções, uma realização da editora PSEG. Eu sou Soraya Fess, eu sou apresentadora deste videocast. E se você já passou por alguma experiência de trabalhar em uma empresa familiar, você vai gostar deste assunto. Eu trago aqui para a nossa reflexão um dado importante do IBGE. No Brasil, 90% das empresas têm o perfil familiar e geram aí um papel importante na economia, gerando emprego, contribuindo mais da metade do PIB brasileiro. Só que o dado alarmante é que pouquíssimas empresas alcançam a terceira geração. Por isso é tão desafiador e importante falar sobre este tema. É preciso um diálogo aberto para poder entender qual é o melhor caminho a ser seguido. Nessa nossa conversa, esse nosso entrevistado aqui, que é Tiago Salgado, ele tem uma vivência nesse assunto, passou pela transição familiar e, além disso, ele é conselheiro independente, mentor e consultor, especialista em sucessão familiar e também ministra aulas de MBA aqui na USP Exalc. Bom, seja muito bem-vindo. Obrigado, Soraya. Bom, você tem aí uma vasta experiência em relação à sucessão familiar. Conta um pouquinho desse desafio, como é que foi essa transição para você? Legal. Eu acho que o primeiro ponto é que participar de um evento, conversar sobre governança, sobre sucessão, lá atrás mudou a história da nossa família e da nossa empresa. Então eu sou muito grato, né? Não seríamos o que somos hoje, não teríamos construído tudo o que construímos se não tivéssemos tido a coragem de lá atrás embarcar numa jornada de governança e conversar sobre temas importantes, definição de papéis e uma série de outros ingredientes que são essenciais para uma família empresária crescer. E você tem razão. Somente 7 em cada 10, 3 em cada 10 empresas familiares conseguem passar da primeira para a segunda geração. Então, assim, a estatística é difícil baixo. e, olha, acontece nas melhores famílias, né? Por isso que conversar sobre governança, sucessão, eu acho que, assim, eu não vejo hoje uma empresa familiar, ou nenhum tipo de empresa, mas principalmente as familiares, a competir, crescer e ter continuidade nesse novo contexto, sem falar de governança, sem falar de sucessão. Para vocês foi um desafio? Teve resistência? Olha, sempre é um desafio, porque embarcar numa jornada de governança significa mudar o jeito que a gente faz as coisas, né? Deixar de ser uma empresa de dono e passar a ser uma empresa profissional de sócios, né? Eu brinco que a gente deixa de ser uma empresa familiar e passa a ser uma empresa profissional de controle familiar, né? Onde a gente tem definição clara de papéis, onde a gente conversa sobre temas importantes num lugar adequado, num conselho, não no almoço de domingo, onde a gente define direitos e deveres de cada um, as remunerações, onde a gente conversa sobre o futuro da empresa, né? Como, se acontecer alguma coisa, como é que a gente deixa as coisas estruturadas para as gerações seguintes. Então, tudo isso faz parte de um contexto. Lá em casa foi um desafio grande, porque a gente teve que aprender a prestar contas, a montar um conselho, a fazer um acordo de sócios, a fazer um orçamento. Parece bobagem, né? Mas a gente ia fazendo do jeito que a gente fazia melhor, né? Mas é muito importante a gente entender que não existe uma receita pronta, mas existem boas práticas. Existem coisas que as empresas de sucesso conseguiram fazer que a gente pode adaptar para a nossa realidade. Na experiência de vocês, vocês precisaram assim, de um apoio de um profissional? Foram atrás de algum curso? Olha, eu arrisco a dizer que é muito difícil, para não dizer impossível, a gente conseguir fazer uma jornada dessa sem alguém de fora nos ajudando. Alguém independente, alguém que facilite as conversas entre a gente, alguém que tenha uma experiência em relação ao sistema que envolve empresas familiares, né? Sabendo que a gente mistura muito papéis, né? São muitas emoções envolvidas dentro de uma empresa familiar, né? Então, ter alguém que toca o bumbo, né? Que toca o ritmo e nos ajuda a conversar sobre temas que a gente não conversava antes é muito importante. Quando vocês conseguiram implementar a sucessão, quais resultados vocês viram? Olha, esse tema é importante, né? Sobre implementar a sucessão, governança, né? Então, assim, acho que eu queria trazer esse alerta nessa provocação. Governança, sucessão, é uma jornada, é um caminho, não é um evento, né? Então, governança é uma coisa que você começa e nunca mais termina. Por quê?
Porque a empresa muda, a família muda, o mercado muda. Então a governança tem que ir se adaptando, né? Quando é uma empresa que só tem um dono, um fundador, ele vai lá, ele decide, ele que não presta conta para ninguém, ele está educando os filhos, ajudando a família, a assembleia dele, ele olha no espelho e fala, tá bom, né? Ele nunca prestou conta para ninguém e o dinheiro é dele. Ele mistura as coisas do que é particular com o que é da empresa e está tudo certo, porque naquele momento era assim que tinha que ser. Mas depois, quando chegam os filhos, na segunda geração, e estão participando da empresa, daquele jeito já não vai funcionar mais. Aí acontecem alguns conflitos se a gente não cuida disso. E quando a gente passa para a terceira geração, que é um consórcio de primos, que a gente tem primos vindo participar de uma empresa, a governança também tem que evoluir. Então, governança, sucessão, é um tema que sempre tem que ser atualizado e evoluído, né? Eu gosto muito desse conceito, né, de a gente ir adaptando a governança em função dos valores da família e do momento que a gente está. Como é que você diferencia a sucessão de governança? Ótima pergunta também. Eu acho que não dá para falar de sucessão sem falar de governança. Então, na minha cabeça, pelo que eu vejo, pelo que eu vivi na minha família, pelo que eu participo hoje ajudando outras famílias empresárias a passar por isso, você precisa, a sucessão é um item, é um tema dentro da governança para empresas familiares. Então, a governança tem questão de prestação de contas, da gente montar um conselho, da gente fazer um planejamento patrimonial, da gente discutir um acordo de sócios, definição clara de papéis de cada um, porque a gente tem, dentro de uma empresa familiar, a gente tem um modelo dos 3 círculos, que é muito importante a gente falar dele, né? Que é onde tem a propriedade, quem são os sócios, tem a empresa, quem trabalha na empresa, que pode ser da família ou não, e tem quem é da família, que às vezes não é nem sócio e nem trabalha na empresa, né? Então, organizar esses sistemas, né, e definir sobre o que cada um tem que discutir, o que cada um tem direito em cima de tudo isso, é um dos fatores importantes também. Uhum. Você comentou que você também participa, ajuda outras famílias, né? Esse profissional, ele tem que ser qualificado? Ele tem que ter que identidade com essa família que ele está ajudando? Olha, eu entendo, assim, quando eu estava dentro da nossa empresa, da nossa família, foi muito importante ter alguém nos ajudando. Então, a primeira coisa que eu diria é, sim, tem que ser uma pessoa, primeiro, que tenha experiência, que tenha vivido o mundo dos negócios, que entenda de uma visão geral de negócios, né? Não necessariamente do seu negócio. No nosso caso, por exemplo, a nossa família viveu e construiu uma empresa muito legal na indústria de alimentos. E essa pessoa que veio nos ajudar veio de uma multinacional de pneus. Né? Nossa, Quer dizer, diferença. de alimentos ele não entendia mais que a gente, mas de negócio, de processos, de estratégia, de governança, foi uma pessoa que foi muito importante. Então, ter uma experiência executiva, de ter participado de alguma empresa, de negócio, experiência de mercado e visão de negócios é muito importante. Esse seria o primeiro item. O segundo item é alguém que conheça os desafios de uma empresa familiar e que consiga cruzar isso com governança. Porque um grande erro é tentar trazer uma governança de uma grande empresa e implementar a mesma coisa numa empresa familiar. Não vai dar certo. Mas os conceitos, os princípios, e quando a pessoa entende isso, é importante. Então, conhecer de empresa familiar e de governança seria um item importante. E por último, talvez o mais importante, no português, claro, a gente fala tem que bater o santo, né? A gente tem que ter uma sinergia de valores. Você é uma pessoa que você convida para vir jantar na sua casa, que vai conversar com você de temas difíceis, temas sensíveis, né? Então tem que ter um relacionamento de confiança muito grande e tem que ser uma pessoa que tenha uma compatibilidade de valores com a sua família e com a sua empresa. Acho que esse é um ponto importante. E quando você faz essa implementação, essa transição, e as pessoas que trabalham dentro, as pessoas familiares mesmo que trabalham dentro dessa empresa, elas precisam ser afastadas? Como que fica? Olha, assim, eu sempre fiquei muito, como é a palavra, sempre me incomodou demais o termo profissionalização de empresas familiares, quando você profissionalizar é tirar a família do negócio. Eu terminantemente discordo disso. Eu acho que é até injusto com quem está lá, né? Porque temos exemplos claros de famílias que são profissionalizadas e quem profissionalizou tudo foi a própria segunda geração, terceira geração. Tem vários exemplos no mercado. Então, profissionalizar uma empresa é colocar as pessoas certas, com as competências certas, no lugar certo, independente se é da família ou não. Então,
implementar governança não significa tirar a família, mas significa uma definição clara de papéis. Sócio é sócio, não é dono. Executivo é executivo, seja da família ou não, tem que ser tratado igual. E herdeiro, ele tem direitos e deveres, ele pode ser um futuro acionista e tem que ser preparado para isso. Então, o grande desafio, e eu tenho feito isso em vários projetos, eu não assumo ou não encaro nenhum projeto de ajudar a implementar a governança sem antes fazer um workshop com a família inteira junto. Porque a gente coloca todo mundo num lugar presencialmente, a gente entrevista cada um antes, né? Mas o ponto principal é que a gente sobe a régua da conversa e deixa todo mundo na mesma página sobre quais são os princípios da governança. Aí fica menos difícil a gente embarcar nessa jornada de implementar alguma coisa, porque as pessoas entendem por que está sendo feito, o que a gente evita com isso, o que a gente ganha com isso, por que é importante para o futuro da empresa fazer isso. E as pessoas daí criam o desejo de querer implementar, né? E tem que lidar com as emoções também. Tem, porque todo o processo de governança, ele traz mudanças. E mudanças mexe num sistema que a gente está acostumado a fazer, no jeito que a gente sempre fez, né? E às vezes muda o formato das coisas. Então, você pega às vezes um fundador, que eu admiro muito os fundadores, né? Aliás, eu acho que a gente tem que ser muito grato, reconhecer muito, eu falo muito isso nas aulas aqui também, né? A gente tem que saber que nós, gerações mais novas, quando a gente chega num lugar, teve alguém que trouxe até aqui, que a gente tem que então, que iniciou o processo. Esse trabalho, exatamente, e saber que essa pessoa passou por várias coisas e, além de tudo, ainda nos capacitou, nos educou. Então, eu sou muito grato aos meus pais, tenho muito orgulho do que a gente fez junto. E a gente daí cria o desejo de querer participar disso, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Só que, às vezes, os fundadores, eles foram... E eu demorei para entender isso também, mas, geralmente, essas pessoas foram criadas num outro contexto, onde a empresa era de um outro jeito e o mercado era de um outro jeito, né? Então, naquele momento, a gente era comando e controle, a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente decidia tudo e não perguntava para ninguém, a gente gastava o que queria porque era meu mesmo, eu que fundei, né? E, de repente, a gente vem para o mundo hoje conectado, de engajamento, de envolver as gerações, um outro mundo de liderança. Então, existe um desafio grande aí. Mas eu acredito que quando a gente conscientiza essas pessoas e traz esses temas para a mesa, as pessoas, as famílias entendem que, para continuar esse legado, a gente tem que adaptar esse novo contexto. E a governança, ela vem como base para isso. E eu acho que com essas regras, né, vamos dizer assim, você consegue até voltar para uma harmonia no ambiente familiar. Eu gosto desse tema, você falou harmonia, né? Em empresas familiares, essa é uma opinião muito pessoal minha, quando a gente pega um DRE, né, de resultado, a última linha não é só lucro, a última linha é harmonia. Porque quando você tem uma empresa que dá lucro, mas não tem mais Natal, o filho não conversa mais com a mãe, irmãos que não se falam mais, e infelizmente eu vejo muito isso acontecer. Todos perdemos, mesmo que a empresa esteja dando lucro, né? Então a gente tem que cuidar, proteger a empresa da família e a família da empresa, né? Então essa questão de harmonia é muito importante. E como é que a gente consegue mitigar conflito ou cuidar dessa harmonia? Com respeito, transparência, com prestação de contas, porque a desinformação gera desconfiança. Olha, isso é importante. Às vezes está tudo certo, mas se você não comunica, as pessoas imaginam. Então, criar os rituais, seguir os princípios da governança, eu acho que é definição clara do que você espera de cada um, sendo executivo, sendo sócio, isso evita muitos problemas. Eu diria que grande parte dos problemas poderiam ser evitados se a gente combinar as coisas entre a gente e formalizar isso. Olha só, além dessa harmonia, né? Se a gente partir para o lado financeiro, por exemplo, para poder conseguir um crédito, é muito mais fácil? Olha, eu posso citar que vivi na pele isso, né? Aliás, o ano passado a gente teve um evento de liquidez, a gente vendeu 100% da empresa, foi um momento importante, mas isso é tema talvez para um outro papo nosso, né? Como foi a experiência de a gente vender um negócio de mais de 40 anos que a gente pôs a vida lá, né? A gente tem muito orgulho disso e essa marca agora vai continuar a sua história de uma outra forma e nós vamos ouvir muito dessa marca ainda, né? Mas
voltando para a gente falar aqui, você me perguntou agora... Sobre crédito, Crédito, facilita? então assim, eu lembrei desse evento porque, Uhum. porque eu vi como a governança gerou valor, né? Como a gente tem um valor percebido no mercado muito maior quando você tem governança. Então, além dessa questão de proteger a família, da harmonia, evitar conflito, governança gera valor para a empresa, governança gera resultado. Uma empresa que tem governança, ela é avaliada no mercado de uma forma muito superior do que uma empresa que não tem governança. Você colocaria 1 centavo de investir numa empresa que não presta conta para ninguém, que não tem controle, que fala que vai usar o dinheiro para cá e usa para cá, que mistura família com empresa? Com Ninguém certeza coloca não. isso, né? Você vai fazer um crédito, hoje em dia, nas entrevistas de crédito, eu falo porque eu faço parte do Conselho de Instituição Financeira, a gente questiona se tem um plano de sucessão, como é que é a governança, se tem auditoria, se presta conta. Por quê? Porque o risco é menor de você emprestar um capital para quem tem governança, para que a gente sabe que os sócios estão prestando conta de tudo, né? Um outro ponto que eu acho fantástico de governança é que governança atrai talentos do mercado. Olha que curioso. Gente competente, profissionais competentes, não trabalham mais em empresas de dono desorganizadas, informais. Essas pessoas querem um plano de remuneração variável, elas querem participar de resultado, elas querem ter um planejamento direcionado e um apoio da alta liderança. Então, nós vivemos isso na nossa empresa e vamos ser bem direto, né? Eu sempre acreditei nisso. Uma empresa nada mais é do que a consequência da atitude das pessoas que estão lá, né? Então, você quer uma empresa forte, tem que ter gente boa com você, gente forte, né? E a governança ajuda a acontecer isso, né? Então, tem muitos porquês a gente deveria ter governança. E um item importante é que a governança também ajuda a proteger um patrimônio que a gente construiu. Então, nós Igual você acabou de citar, né? 40 anos de história, exato. é muita coisa. Por que a gente não vai deixar as coisas organizadas porque vem pela frente, né? Eu sempre falo isso, falo nas aulas e falo em todos os projetos que eu participo, que famílias inteligentes, elas são protagonistas. Elas criam o futuro que elas desejam quando tudo está bem. Elas trazem para a mesa esses temas e elas constroem o futuro que elas querem. É mais inteligente, porque eu posso me programar para tributariamente ser mais eficiente, para não ter que pagar imposto desnecessário, para evitar uma briga entre herdeiros na hora de dividir, porque geralmente o que acontece, e todos nós não somos eternos, de uma hora para outra a gente pode não estar aqui, nós temos vários exemplos disso, geralmente as pessoas vão correr atrás disso no momento que aconteceu algum problema. E aí está todo mundo abalado, ninguém se preparou, e aí quem ganha são os advogados. Essa é a pior parte. Aliás, nada contra os advogados, pelo contrário, né? Assim, nesse processo, estar bem assessorado, e em muitos projetos eu tenho parceiros que nos ajudam a colocar as coisas dentro do que a legislação permite, é fundamental. Eu sempre defendo que a gente tem que primeiro organizar o que a família deseja, debater, discutir, dar muita clareza nisso e depois transformar isso de uma forma legal e formalizada. Interessante isso que você acabou de trazer. Agora, a gente percebe, né, que é um desafio gigante, os números aí apontam uma dificuldade imensa para chegar até a terceira geração. Por onde começar? Legal, acho que o primeiro passo é conscientizar todos os envolvidos dos principais temas de governança, o que é uma jornada de governança, o que é a gente pensar em sucessão. Aliás, a gente fala muito aqui na aula, né? Eu não gosto muito do tema sucessão. Eu acho que é um tema muito mal compreendido, porque sucessão parece que acabou, que foi um fim, que a pessoa que está lá não serve mais. E não é sobre isso que a gente está falando. Sucessão, quando a gente fala de sucessão, tem que vir na nossa cabeça continuidade. Como é que a gente continua alguma coisa juntos? E a pessoa que trouxe até aqui, ela continua sendo importante, talvez num outro formato, mas muito importante. Então, esse termo sucessão, ele é um tabu. A falta de um plano de sucessão é um dos principais fatores para a estatística que você trouxe aqui. Todo mundo sabe disso, mas ninguém quer falar de sucessão. Por quê? Porque sucessão dá uma conotação que eu não sirvo mais, que eu perdi poder, que eu não valho mais nada, que eu não sou reconhecido, né? E na verdade não é isso. Então, eu gosto de falar então, que sucessão é continuidade, é como é que a gente honra, agradece, valoriza, e a partir daqui a gente juntos constrói algumas coisas, né? E nessa construção, eu brinco que tem coisas eternas e tem coisas modernas.
Então tem coisas que a gente mantém. Respeito, tradição, gratidão, os valores, é o que a gente mantém. Mas a gente tem que repensar modelo de negócio, tecnologias, modelo de gestão, liderança, porque o contexto mudou, né? Então esse é um desafio quando a gente fala de sucessão. E começamos por onde? Por diálogo? Ah, legal. Então eu falei, então o primeiro passo é capacitar e conscientizar todos sobre o tema. Por isso que participar e ter um módulo de sucessão no MBA eu acho fantástico. Participar de algum workshop, participar de grupos de empresas familiares que tem bastante por aí também. Ir para alguns eventos que falam sobre isso, ler materiais sobre esse tema é importante. Então, trazer esse contexto e todo mundo entender por que é importante entender sobre governança e sucessão. Esse é o tema número 1. Porque se você não entende, você não valoriza, você resiste, você não gasta energia fazendo. Quando você entende o que você ganha e o que você deixa, o que você evita, as pessoas desejam fazer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí também é o que eu vivo na prática e vejo isso, né? Eu acho que é você, partindo do princípio que todos decidiram que vamos começar a jornada, é trazer alguém de fora para nos ajudar a organizar isso. Então o primeiro passo, que pelo menos foi assim na nossa família, a gente montou um comitê. Parece chique o comitê, mas o comitê era eu, a minha irmã, uma pessoa que trabalhava na empresa e esse conselheiro, consultor externo, né? Então nós 4 começamos um comitê que se encontrava mensalmente e essa pessoa de fora vinha trazendo para a gente os temas que a gente ia olhar. E o nosso conceito era melhor que ontem, pior que amanhã. Um grande erro que eu vejo nas empresas é que tentar abraçar várias coisas ao mesmo tempo e aí começa a cair prato. Então a gente primeiro trazia um tema que a gente não tinha e a gente não sabia o que era, a gente tinha que ser orientado para isso e a gente foi construindo. Esse comitê virou um conselho consultivo e a gente começou a discutir cargos e salários, plano de dividendos, acordo de sócios, definição de papéis, protocolo de família. A gente foi começando a colocar temas na ordem e na prioridade que a gente sentia naquele momento. É importante colocar que eu defendo muito como boa prática a gente ter um conselho consultivo para todas as empresas. O conselho consultivo ele é diferente de um conselho de administração, porque o conselho consultivo ele recomenda, ele sugere, ele traz ideias, ele alerta para riscos, mas quem decide são os sócios. Então isso é muito legal em empresas familiares. Lá em casa foi assim, né? E aí é muito melhor você, como sócio, tomar a decisão que você quiser, tendo essas informações na mão. Você encurta caminho, você evita problemas, porque geralmente essas pessoas trazem uma visão de coisas que eles já viveram, né? Então, para a gente foi muito importante. Eu acho que um conselho consultivo é um bom começo para a gente começar a jornada e bater o bumbo do ritmo, porque a gente sozinho a gente não consegue fazer isso, é a minha opinião. Como nós temos aí 90% das empresas são familiares, também exige, na sua opinião, o mercado para esses consultores, né? Exige uma qualificação, tem espaço para esses consultores atuarem? Eu acho que tem, está havendo, fico muito feliz sobre isso, porque a gente começou lá atrás, né? E quando falava de governança lá atrás, eu falava o quê, né? Para mim, governança era uma coisa muito distante. Eu dizia assim, não é para mim isso é para grandes empresas. Né? E hoje eu tenho convicção que governança é para uma fazenda, para um pequeno comércio, para uma padaria. O grande desafio é que a gente tem que entender que os princípios da governança têm que ser adaptados para a nossa realidade. A governança que uma Natura tem, que o Itaú tem, é linda, mas a gente não vai fazer o que eles fazem aqui no nosso negócio. Mas os princípios a gente pode adaptar. Então eu acho que a gente está vivendo um momento do mercado hoje que cada vez mais a gente está traduzindo as boas práticas de governança de grandes empresas, adaptando isso para as pequenas e médias. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente protege as empresas, a gente protege as famílias, né? E a gente melhora os negócios, né? Que é o principal. Agora, pode citar alguns cases para nós? Olha, a empresa da minha família, que agora não é mais da minha família, é um case que eu assim, admiro muito e em muitos eventos eu acabo compartilhando, né? A empresa chama Sanavita. A gente começou lá atrás e foi passamos por muitos desafios importantes, tem passagens engraçadíssimas que a gente teve. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente prático, né? Uma vez a minha mãe chegou na empresa com o coração apertado, porque na cabeça dela estava tendo uma injustiça. E ela perguntou assim, por que o seu salário é maior que o da sua irmã? Quer dizer, na cabeça dela ela estava sendo injusta com os filhos, né?
E esse conselheiro que estava junto com a gente falou assim, não, o Thiago não tem um salário maior que a Fernanda, né? O diretor executivo tem um salário maior que a gerente financeiro. Aí a minha mãe falou assim, poxa, por quê? Porque a responsabilidade, o escopo, aquela caixa, maior. que não era o Thiago, era qualquer pessoa que fosse estar lá, teria um salário que foi definido por mercado diferente de um gerente financeiro, de um gerente de marketing. Então não eram as pessoas, eram os cargos. E ali a gente não era filho, a gente era executivo. Mas sem alguém de fora nos ajudando a conversar, ficaria muito difícil, né? Uma vez a minha mãe falou pra gente assim, quer dizer que na minha empresa que eu fundei, eu não posso pegar o dinheiro e gastar no que eu quiser? Não, né? Dessa forma, não. Existem formas para fazer isso. Então a gente determinou uma política de dividendos. Desses dividendos, eles poderiam fazer o que eles queriam com os dividendos, mas sempre a política de dividendos era em relação ao que a empresa poderia fazer. Acho que esse é um ponto importante também. Eu acredito que, polêmico, mas importante, tá? Eu acredito que a empresa, ela não tem obrigação de sustentar a família. Olha que forte. Forte mesmo. Eu acho que a família tem a obrigação de se adaptar dentro do máximo que a empresa pode dar sem prejudicar a empresa. Então, qual que é o papel de uma empresa, uma família empresária? É trabalhar para maximizar o resultado daquela empresa e daquele resultado que a empresa pode disponibilizar, a gente se adequa à nossa condição de vida. Quer ter melhor condição de vida? Cresça mais a empresa. E não o contrário. Eu tenho visto empresas entrarem em grandes desafios porque a empresa vai se adaptando a um luxo ou algumas condições que a família quer e a empresa não pode dar. Então, primeira pergunta é o que é melhor para a empresa? Porque é a galinha dos ovos de ouro. E aí vai fazer com que ela chegue na segunda, na terceira, na quarta geração. Exato. Muito interessante. E quando a gente coloca essa mentalidade de família empresária e capacita todos, a gente forma futuros bons acionistas. Acho que esse é um ponto importante também. Uma família empresária tem que estar programada, uma verbinha, uma energia, para começar desde sempre a criar condições para a gente formar bons futuros sócios e envolver essas novas gerações desde pequeno no legado, nos valores, na missão da família e da empresa. As famílias que contam essas histórias e que envolvem as gerações mais novas, elas, em vez de deixar uma herança, elas deixam um legado. Eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Então, as pessoas que se sentem parte, elas têm admiração, elas sabem como foi difícil chegar até aqui, elas valorizam e querem contribuir para o patrimônio. Quando não tem tudo isso, é simplesmente uma herança e uma divisão que você vai receber. E aí muda completamente a forma de enxergar. A visão a visão mesmo se amplia com tudo isso. Exato. Olha, eu quero agradecer aqui a sua presença e eu quero que, para a gente finalizar essa nossa conversa, para que você deixe uma dica, seja para o fundador, seja para as novas gerações que estão chegando. Legal, olha, bom, primeiro assim, eu estou muito feliz de estar aqui discutindo sobre esse tema. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai sentir, porque a gente, apesar de cada família ter a sua história, a gente passa por muitos desafios que são incrivelmente parecidos, né? Então, queria deixar muito provocação aqui que eu não vejo uma empresa hoje crescer, competir e ter continuidade no mercado sem embarcar numa jornada de governança. Então, assim, não é porque é bonito, porque é condição, premissa para a gente conseguir competir, né? E para a gente continuar como família empresária. Essa é uma primeira colocação. Sobre dicas, para a gente fechar aqui, eu vou deixar algumas dicas para fundadores e para sucessores. Então, para os fundadores, eu diria o seguinte, vamos entender e vamos olhar a sucessão como continuidade, né? É responsabilidade nossa, fundador, líder, de deixar as coisas organizadas para frente. Nós temos que ter orgulho de fazer isso. Tem fundadores que falam, Thiago, quando eu não estiver aqui, eles resolvem. Não resolvem, né? Então é nossa função fazer isso. Então essa é a primeira dica. A segunda dica tragam o tema para a mesa, discutam o assunto quando tudo está bem. Tragam essa discussão, construam esse futuro quando tudo está bem para a gente olhar para frente e otimizar os impostos, proteger o patrimônio, deixar já separado essa questão de... A gente não perde o poder com isso. Tem várias formas de fazer uma associação, a gente mantendo nosso direito de voto e tudo mais. Esse é um ponto. Para fundador ainda eu diria, não tenha medo de pedir ajuda e de falar não sei.
Tem fundadores que acham que eles têm que ser super-heróis, né? E não tem nada a ver. E por último, contem as suas histórias para os netos, para os filhos. As pessoas precisam saber que a empresa não chegou até aqui de uma hora para outra. E a gente, para chegar até aqui, a gente teve muitas coisas importantes que aconteceram. Quando a gente entende isso, valoriza muito. Então isso eu diria para os fundadores, né? E depois a gente pode conversar mais, tem várias outras dicas. E para os sucessores, eu vou deixar 3, né? A primeira é humildade. Humildade não é ser tonto, humildade é saber que a gente não consegue fazer nada sozinho e que a gente tem muito que aprender com quem está lá. Geralmente essas novas gerações, às vezes, têm mais estudos até que as gerações anteriores. Então essas gerações têm que chegar a entender que quem está lá passou por muita coisa que a gente nem imagina e a gente deveria querer aprender e reconhecer quem está lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo é paciência. Eu vejo muitas gerações meio ansiosas de querer já chegar e assumir posições e a gente precisa de tempo para poder maturar algumas coisas, né? Então, paciência vale ouro nessa hora. E a mais importante dica que eu deixo para sucessores, né? Que às vezes eu demorei para aprender isso também, é que quando você chegar para entrar numa empresa da sua família, ofereça ajuda e não crítica. A gente chega querendo botar defeito em tudo que a gente está vendo. E quando a gente oferece crítica, as pessoas se fecham. Quando as pessoas sentem que a gente quer ajudar, as pessoas se abrem. Então, eu acho que quando genuinamente quem está lá entende que você, como geração, está querendo ajudar para continuar esse legado e construir um patrimônio ainda melhor, essas pessoas se abrem e elas precisam disso, porque a gente vive num mundo de inovação, de novas tecnologias, de rede, de conexão, de nova forma de liderança. Então, essa parceria entre gerações, eu acho que é um dos fatores mais importantes para a continuidade dessas empresas familiares. Muito bem, boas dicas. Que bom. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Bom, tenho certeza que vocês se identificaram. Aproveita esse conteúdo todo, implanta aí também, porque eu sei que é um desafio enorme aí para todo mundo. E, de preferência, compartilhe esse link, porque você vai ajudar muita gente, tenha certeza disso. Vou ficando por aqui, mas depois eu trago novos temas aí para vocês, tá bom? Até mais!